Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, nós estamos aqui mais uma vez no canal Entendendo Física. E aqui é isso que a gente faz, a gente entende física e a gente explica e você entende. Então, hoje, de modo especial, nós vamos continuar a playlist de eletromagnetismo. Nós fizemos um vídeo aí inicial que era do magnetismo. No vídeo de hoje, então nós vamos analisar o início do eletromagnetismo, ok? Vem comigo. Então tá aqui, eletromagnetismo é o tema do nosso vídeo de hoje, eletromagnetismo. Bem, o que é eletromagnetismo na verdade? Bom, nós falamos no vídeo passado sobre o magnetismo, que já era conhecido, por exemplo, até o século 17, 18, já era conhecido o magnetismo, já era conhecida a eletricidade também. Agora, o que nós estamos falando é da junção desses conceitos da eletricidade com o magnetismo, que é o que os físicos, os cientistas de modo geral, começaram a tentar relacionar. E essa relação tem aí dois princípios importantes. O primeiro é a ideia de que cargas elétricas em movimento vão gerar campo magnético. Cargas elétricas em movimento vão gerar campo magnético. Então nós estamos falando de um conceito que é eletricidade, carga elétrica, que em movimento vai gerar campo magnético, aquele do ímã do vídeo anterior, ok? E outra coisa, que a variação do fluxo magnético gera também campo magnético. Variar o fluxo do campo magnético numa região gera campo magnético. Então vamos aqui uma breve historinha, nós vamos aqui ficar dando aula de história, breve, né? Porque o que importa para você que está no ensino médio, que vai fazer o vestibular, é entender bem como usa essas coisas do eletromagnetismo, as fórmulas e os conceitos. Mas precisamos entender. Falei que até o século 18, eletricidade era conhecida, magnetismo era conhecido. Agora, no ano de 1820, aí nos livros didáticos, nas apostilas do ensino médio, mostra aí que em 1820, como você está vendo aqui, ó, 1820, um sujeito chamado Hans Christian Ørsted, ele é conhecido como o pai do eletromagnetismo. Ele é um dinamarquês, que nessa data ele relacionou corrente elétrica com campo magnético. Então, o Ørsted foi o primeiro a relacionar experimentalmente corrente elétrica, campo magnético. Um pouco depois, um outro cara, o Faraday, Michael Faraday, em 1831, ele mostrou que a variação do campo magnético, lembra aquele do ímã, aquele que quando você está brincando com o ímãzinho, ele pega lá material ferromagnético, paramagnético, fracamente, e até repele o material diamagnético, né? Então, esse campo magnético, a variação dele, gera corrente elétrica. E em 1864, o Maxwell, ele conseguiu conciliar tudo isso aí. Então, ele é considerado como responsável pela unificação dos campos elétrico e magnético. Uma unificação porque ele junta ali conceitos de Coulomb, Ampère, Faraday e Lenz. E aí chega nas 4 equações brilhantes do Maxwell, ok? Para o eletromagnetismo. Mas veja, começou no século XIX, né, 1820, para cá, essa ideia, a história do eletromagnetismo. O que nós queremos mostrar hoje, nesse vídeo de hoje, e que é importante para você que está no terceiro ano do ensino médio, mas alguns materiais aí no 8º ano do ensino fundamental, no 9º ano, perdão, também já mostram isso que nós vamos considerar hoje, que é um eletromagnetismo um pouco mais pesado, que é como você pode produzir campo magnético através de corrente elétrica. Então, tem corrente elétrica e eu vou produzir campo magnético, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro caso está aqui na tua tela. Campo magnético vai ser gerado a partir de corrente elétrica. Campo magnético num condutor. Então, eu tenho um condutor por onde passa uma corrente elétrica e deve produzir campo magnético. Para você entender direito essa história, quando eu falo em condutor, é um material que conduz corrente elétrica. Então, por exemplo, aqui ó, é um fio como esse. Ó. Esse fio comum que a gente tem em casa, na rede elétrica de casa. Aqui um fio, lógico que ele não está ligado aqui, mas então esse aqui é um condutor. Se ele tivesse ligado, passa a corrente elétrica por ele, vamos supor que esteja ligado lá, né? Está passando corrente elétrica aqui. Então, aquela experiência lá do Ørsted, 1820,
começou a mostrar que quando passa a corrente elétrica num condutor, esse aqui está encapado, mas ele podia estar desencapado, vai produzir em torno dele, no seu entorno aqui, ó, um campo magnético. Ou seja, qualquer fio que esteja ligado numa tomada, aí na sua casa mesmo, qualquer fio, se você colocar bússola aqui em volta, essa bússola vai se manifestar de acordo com o campo magnético gerado pela corrente que está passando aqui nesse condutor. É isso que nós estamos considerando aqui e que é esse primeiro resultado de corrente elétrica produzindo um campo magnético. Então, nesse condutor, se estivesse ligado, passando corrente elétrica, vai gerar aqui no entorno um campo magnético. Como é um campo magnético, então você deve estar lembrado, se não, você dá uma retomada aí na playlist de eletrostática e na playlist de mecânica, porque nós falamos já de campo gravitacional, falamos de campo elétrico. Esses campos são vetores, grandezas vetoriais. Então, o campo magnético também é uma grandeza vetorial. Ora, se é uma grandeza vetorial, então precisa de módulo, direção e sentido. Então, o campo que está sendo gerado aqui, ó, supondo que esse condutor está ligado, corrente elétrica passando, gera um campo que deve ter módulo, direção e sentido. Então, vamos lá. Primeiro para o módulo, tá ok? Veja na tela aí, ó, na nossa lousa virtual, o módulo. Primeiro vamos explicar, né, que o campo magnético nós vamos representar pela letra B. Letra B vai representar campo magnético. Segundo, toda grandeza física tem que ter uma unidade. Por exemplo, espaço em metro, tempo em segundos, massa em quilograma, né? Campo elétrico em Newton por Coulomb, por exemplo, e campo magnético, nós vamos usar uma unidade chamada Tesla. Então, unidade de campo magnético, Tesla, e é uma grandeza vetorial usando a letra B. Então veja, está na lousa aqui, o módulo é dado sempre por essa expressão aí. Estou falando de um campo magnético num condutor, num fio, como esse aqui, ó, num fio assim, tá certo? Então, como que vai ser? Veja lá, B igual μ0 vezes I sobre 2πr. μ0 vezes I sobre 2πr. Explicando. O B é o campo magnético, é uma grandeza vetorial e nós estamos vendo o módulo, quer dizer, como é que eu descubro o valor desse campo. Agora, veja que tem um μ0, esse μ0 é chamado de permeabilidade magnética, que no vácuo tem um valor de 4 vezes 10 a menos 7 pi Tesla metro por ampere. Tá aí, né? 4 vezes 10 a menos 7 pi, 4 vezes 10 a menos 7 pi Tesla metro por ampere. Ok? Bom, então esse é o valor do μ0, é uma constante. Os caras vão te dar lá no vestibular, o teu professor vai te dar na prova também, nos livros, nas apostilas tem. Aí depois vem o I. O que é o I? É a corrente. Porque nós estamos calculando o campo que é produzido por a corrente, ó, quando ele passa aqui. Então, eu tenho que saber o valor da corrente. Esse I, então, é corrente elétrica, tá certo? E embaixo nós temos aí o 2πr. A demonstração dessa fórmula vem que, veja só, para eu produzir o campo, é um campo que está aqui em volta. E a experiência mostra que o campo é gerado aqui, ó, são círculos. À medida que eu vou me afastando do fio, do condutor, dá para ver aí, né? Dentro do fiozinho aqui, ó. À medida que eu vou me afastando, evidentemente, se a fonte do campo é o fio aqui que a corrente está passando, ó, se eu estiver bem pertinho, eu tenho um campo com intensidade grande. À medida que eu vou me afastando, então em cada lugar desse aqui mais longe da fonte, é claro que o campo vai ficando menor. Ele existe, mas é menor, tá certo? Então, esse campo está aqui, ó, em círculos, regiões circulares, em torno da fonte, que é o condutor. Por isso, nós temos esse 2π. E o R, o que é? O R é a distância que vai aqui do condutor até o ponto onde eu quero medir o campo magnético. Então, por exemplo, se eu quero medir, tá ligado, aí tem uma corrente passando aqui, eu quero medir o campo magnético aqui, ó, mais ou menos 5 centímetros da fonte, então eu vou usar o R igual a 5 centímetros. Mas veja, ali na nossa fórmula, que estava ali na lousa, essa unidade tem que estar em metro. Então, vai ser aqui, ó, a uma distância de 5 centímetros, converto para metro e vou colocar o valor. Se for um campo a 10 centímetros, bom, é porque ele está mais longe, ó. Evidentemente, você viu ali na fórmula que o R está no denominador. Quer dizer, quanto maior for o valor desse R, quanto maior a distância do local onde eu quero o campo
até a fonte, que é o fio, esse campo vai ser menor, ele vai atenuando, vai diminuindo, diminuindo, e quando o R tender para infinito, o campo tende para zero, evidentemente, né? Tende para. Então essa é a maneira de calcular como o módulo do campo magnético devido a um condutor. Veja, eu estou te mostrando esse fio para você saber que eu estou falando de um fio qualquer. Aí na sua casa, qualquer fio que está ligado numa tomada tem um campo magnético em torno dele de forma circular. Agora, é um vetor. O módulo está aqui, né? Nós temos aí μ0 e sobre 2πr. E a direção e o sentido? Bem, a direção e o sentido, aí que entra o que nós chamamos de regra da mão direita. Tá aí, regra da mão direita, você está vendo aí o desenho, né? A mãozinha, a mão direita. Por quê? Para nós descobrirmos a direção e o sentido é muito simples e divertido. Ó, aqui é o campo, aqui é o fio, né? O condutor. Vamos supor, e aí alguém vai te dizer, né, que a corrente está passando de baixo para cima, por exemplo, ó, de baixo para cima a corrente. Para saber a direção e sentido, nós fazemos o seguinte, ó, pega a sua mãozinha direita aí, ó, mão direita, tá vendo? Não precisa pegar que ela já está no seu braço, né? A mão direita, o polegar representa o sentido da corrente. E os dedos aqui, ó, eles indicam o campo magnético. Então, polegar, vamos dizer que a nossa corrente está para cima, nesse nosso condutor, tá vendo? Então, mão direita, condutor, corrente para cima, olha o campo, ó, tá vendo? Como seria o campo, ó? Nesse sentido, girando para cá, tá certo? Nesse sentido. Agora, vamos supor que a corrente estivesse para baixo, que eu soubesse que a corrente está passando de cima para baixo. Pega a tua mãozinha direita, tá vendo? A mesma, a mão direita, aqui a corrente, aqui as linhas de campo, ok? Pega a tua mão direita, já que a corrente está para baixo, ó, pega a corrente e põe para baixo, tá vendo? E agora como que vai estar o campo, ó, tá vendo? No sentido contrário agora, tá vendo? Círculo no sentido contrário. Então, a mão direita vai dar para nós a direção e o sentido do campo magnético, do vetor campo magnético num dado ponto. O módulo é dado pela fórmula μ0 vezes I sobre 2πr. Então, é fácil, é tranquilo. Vamos pegar o nosso condutor agora assim, ó. Vamos dizer que ele estivesse na horizontal, ó, desse jeito. Como que vai ser a direção, como que seria o campo? Bom, vamos supor que o campo, que a corrente estivesse indo para lá, para lá. Então eu pego minha mão direita, ó, o polegar é a corrente, como vai ser o campo? Esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui, ó. Vai se fechar, linhas de campo, tá vendo? Os dedos, linhas de campo. E essas linhas de campo seriam assim, ó. No teu visor aí, de cima para baixo, vai fazer a volta, ó, completou a linha de campo. Né? Então essa é a linha de campo. Aqui eu tenho a direção e o sentido, que seria nesse corrente para cá, e o campo fazendo esse círculo dessa forma. E aí, não importa como é que está o condutor. Ele pode estar desse jeito, pode estar assim, pode estar assado, não importa. Aí você tem, polegar indica a corrente e os dedos vai indicar as linhas de campo. Lógico, uma convenção que é importante. Veja aí na sua tela. Ó. Como você vai ter numa prova, no caderno, no livro, o professor vai pôr na lousa, então não dá para a gente fazer algumas coisas tridimensionais como eu estou fazendo com esse condutor. Então o que você precisa? Uma convenção. Quando você tem um xizinho, quer dizer que a corrente está entrando no papel, está entrando na apostila, está entrando na lousa. O xizinho porque ele está entrando. Quando eu tenho uma bolinha, quer dizer que ele está saindo, como se a corrente estivesse saindo. Evidentemente, isso vai servir para qualquer vetor, né? Xizinho é porque está entrando, bolinha é porque está saindo da página, que a página é bidimensional, e nós estamos falando aqui de uma coisa tridimensional, tá ok? Agora, além de ver o campo elétrico através de um condutor, nesse vídeo nós vamos mostrar também como ver o campo magnético, vamos ver o campo elétrico através de uma espira, campo magnético gerado por uma espira. Então, como que é uma espira? A gente pode mostrar o seguinte, ó, vou pegar aqui o meu fio, condutor, só que a espira seria isso, ó. Por exemplo, eu faço aqui uma volta, ó. É o mesmo condutor, só que agora eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Faço uma volta, seria um círculo, tá certo? A corrente chega por esse lado, faz a voltinha e sai por cá. Então, é o mesmo condutor, só que nós temos aqui, tipo uma raquete de tênis, ok? Isso é a espira. E aí, então, a corrente magnética, a corrente elétrica chega pela espira, dá a volta e vai embora. Isso é uma espira. Bom, novamente, vai gerar um campo magnético. Porém, quando nós temos uma espira, a ideia é saber qual é o valor, a direção e o sentido do campo magnético no centro da espira. Veja na lousa o desenho aí, mostrando essa espira, parecendo aí uma raquete mesmo de tênis. A corrente
passa, dá a volta e sai pelo outro lado. O que nós queremos saber é o valor da corrente, a direção e o sentido no centro da espira. Primeira coisa, vamos ver o módulo. Como é que calcula o módulo? Então a fórmula também está aí na lousa, a fórmula agora para espira, campo magnético para espira. Continua sendo B, campo magnético. E aí a fórmula é muito parecida com a anterior, por isso você deve ter cuidado, tá? Campo magnético para um condutor e agora para a espira. Veja que a diferença é pequena. μ0 vezes I sobre 2R. μ0 vezes I sobre 2R. μ0 é aquele mesmo, permeabilidade magnética no vácuo vai valer aquele valor de 4 vezes 10 a menos 7 π. O I é o valor da corrente elétrica, o módulo da corrente elétrica, e o 2R, o R aí mede a distância que vai da onde? Exatamente o raio, que vai do centro da espira até a borda, onde a corrente está passando. Então, espira, 2R, condutor, 2πr. Direção e sentido, regra da mão direita. Então, olha lá, você tem a espira, a corrente está passando, vamos ver aqui um caso, ó. Se eu tiver uma corrente passando, nesse caso que nós vamos mostrar, no sentido horário, né? A corrente está passando aqui no sentido horário. O que nós precisamos pegar? Pega a mão direita, corrente pelo polegar e as linhas de campo vão estar aqui representadas pelos dedos. Então, já que a corrente está agora no sentido horário, está fazendo esse sentido aqui, ó, sentido horário, polegar, e aí linha de campo está fazendo isso daqui, tá certo? Então, em cada pedacinho da espira, você tem aquelas voltinhas, aqueles círculos que vão sendo formados. E com isso, você vai formando a intensidade maior do campo magnético no centro da espira. Por isso, vão te pedir intensidade do campo magnético no centro da espira, direção e sentido. Ora, direção e sentido está entrando na espira ou está saindo da espira? Nesse que nós mostramos aqui, com a corrente no sentido horário, aqui na tela, então nós temos corrente aqui e o campo, a linha de campo está entrando na espira, está entrando no centro da espira. Se fosse no sentido contrário, se tivesse vindo no sentido anti-horário, ó, corrente, e aí o campo, a linha de campo estaria saindo da espira. Então nós vimos aqui dois fundamentos importantes. Cálculo do campo magnético num condutor, gerado por uma corrente que passa num condutor elétrico, e gerado por uma corrente que passa numa espira, que é um fio que deu uma voltinha lá, tá certo? Nós não estamos falando de bobina, nós estamos falando apenas de uma espira. Então a corrente passou, deu a voltinha e saiu de novo aqui, tá certo? Fórmulas parecidas, regra da mão direita fundamental nesse caso. Nós vamos deixar, depois desse vídeo, uma lista sobre regra da mão direita no Instagram para você. E o próximo vídeo vai mostrar como calcular o campo magnético em bobinas e solenoides. E depois, um outro vídeo, um terceiro vídeo depois desse, nós vamos ter força magnética e aí sim nós vamos falar da regra da mão esquerda. Então, não se esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe, fale aí para as pessoas para poder acompanhar essas aulas. São aulas de qualidade no Instagram, no YouTube, de graça para quem estiver interessado para melhorar o seu ensino médio, para passar no vestibular. E não esqueça, acione o sininho também que você vai ser notificado, porque são muitos vídeos que estamos produzindo para você, para te ajudar. Curiosidade, ensino e a física do dia a dia, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!